Bom dia, estamos aqui novamente agradecendo ao nosso Pai Eterno por mais essa extensão no tempo, por mais esse aprendizado, agradecendo então pela nossa vida e pedindo mais uma vez que os nossos pecados sejam lembrados, saídos do oculto para que possamos nos arrepender e assim renovar diariamente a nossa aliança com Deus. Oramos e intercedemos nesses dias de hoje pela grande dificuldade que estamos tendo, pois há muito desemprego, também muitas coisas acontecendo ilusoriamente, a humanidade vem se corrompendo com mentiras, com lascívias, com drogas, bebidas e tudo que tem, que o diabo gosta. Muita gente do nosso tempo hoje está perdido neste caminho. Então oremos para que Deus possa nos dar sabedoria, discernimento, entendimento, conhecimento de todas as coisas, para que com isso saibamos lidar com essas informações e também trazer os escolhidos, as pessoas, para o caminho da verdade. E o caminho da verdade só existe um, que é Jesus, porque assim ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então nós temos que ser imitadores de Jesus, seguir os seus exemplos, para que possamos cada dia mais nos aproximar de Deus. E para isso, Ele nos deixou o seu Espírito Consolador, mas que para que possamos ter a honra de ser hospedeiro do Espírito Santo, devemos estar em conformidade com a lei, com aquilo que Jesus e o próprio Deus nos deixou como mandamento e esforço para chegar a ter o prazer de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Em terceiro, também peço a todas as lideranças governamentais, políticas, religiosas e agora neste instante muito mais as empresariais, as grandes empresas, que tomem consciência do que estão fazendo, porque estão deixando o amor ao ser humano, o amor ao próximo, e colocando em seu lugar máquinas para trabalhar. Que o Senhor possa dar-se essa sabedoria, esse discernimento para essas pessoas que têm esse poder na mão, de fazer a distribuição de renda. O povo não quer dinheiro de graça, mas querem trabalho. Essa distribuição de renda deve ser feita dessa forma, dando trabalho para que cada um possa dignamente, com o suor do seu rosto, levar o pão de cada dia para casa. Pois o que nós estamos vendo aí, as grandes montadoras e todas as grandes indústrias parando, mandando as pessoas embora. Os poucos que ainda têm trabalhando estão mandando embora. Mas por quê? Porque ninguém compra. Como que vai comprar se não está trabalhando? Não tem dinheiro, não tem salário para fazer o capital gerar. Isso é a minha visão. Acredito que eles tenham muito mais visão do que isso daí, porque eles estão no topo da montanha, ou tão cegados. Então que Deus possa abrir a visão desse povo, para que nós, o povo de Deus, também não venha estar sofrendo as consequências
dessa falta de sabedoria. Tirar essa ganância de querer colocar máquinas para evitar gastos, mas as máquinas não compram, não consomem. Enquanto isso, o povo fica sem como ter o dinheiro para fazer o capital girar. Sabedoria, discernimento, entendimento, conhecimento de todas as coisas para todo o povo, tanto os mais inteligentes, os menos, os mais ricos, os menos, os mais bonitos, os menos, em geral. É isso que eu peço a Deus. Hoje vamos ver aqui 1 Timóteo, capítulo 2. Vamos dar uma verificada aqui, ver se a gente consegue encontrar alguma coisa que estamos fazendo de errado nesse tempo, para poder fazer conserto e assim melhorar nossa situação diante de Deus e a humanidade. Devemos fazer orações por todos os homens. 1 Timóteo, capítulo 2. No versículo 4, quem puder estar lendo o capítulo todo, é muito bom para poder ter um entendimento maior, porque o capítulo não é tão grande, ele é de 15 versículos apenas. Aqui no versículo 4, que todos os homens se salvem, a Bíblia revela dois aspectos da vontade de Deus para a humanidade no tocante à salvação. Primeiro, a sua perfeita vontade pela qual Ele deseja que todos os homens se salvem. E segundo, sua vontade permissa pela qual Ele permite e tolera que muitos o rejeitem e a sua salvação. Mateus 7,4, Lucas 7,30, Lucas 13,34, João 7,17, Atos 7,51. No versículo 5, um só mediador, Jesus Cristo. É somente através de Jesus Cristo que podemos aproximar-nos de Deus. Hebreus 7,25. Confiando na sua morte expiatória para nos remir dos nossos pecados e orando com fé, pedindo forças e misericórdias divinas para nos ajudar em todas as nossas necessidades. Hebreus 4, 14 a 16. Não devemos permitir que a criatura alguma usurpe o lugar de Cristo em nossa vida, dirigindo-se-lhe orações. Hebreus 8, 6, Hebreus 9, 15, Hebreus 12, 24. No versículo 6 de 1 Timóteo, em preço de redenção por todos, podemos também dar mais uma estudada sobre esse tema, sobre esse assunto, em Mateus 20, 28. No versículo 8 deste capítulo 2 de 1 Timóteo, os homens orem, levantem as mãos santas. No culto público das igrejas no Novo Testamento, parece que era costume todos os adoradores fazerem suas orações em voz alta. Atos 4, 24 a 31. Para ser aceitável, a oração devia ser oferecida por pessoas que viviam uma vida santa e justa, com mãos santas. Capítulo 2, versículo 9. As mulheres ataviem em trajes honestos com pudor e modéstia. A vontade de Deus é que as mulheres cristãs cuidem de se vestir com modéstia e discrição. Primeiro, a palavra pudor, em grego, aidos, subtende vergonha em exibir o corpo, envolve a recusa de vestir-se de tal maneira que atraia a atenção para o seu corpo e ultrapasse os limites da devida moderação. A fonte originária da modéstia acha-se no coração da pessoa, no seu âmago. Noutras palavras, modéstia é a manifestação
externa de uma pureza interna. Segundo, vestir-se de todo modo imodesto para despertar desejos impuros nos outros é tão errado como o desejo imoral que isso provoca. Nenhuma atividade ou condição justifica o uso de roupas imodestas que imponha o corpo de tal maneira que provoquem desejo imoral ou concupiscência em alguém. Gálatas 5:13, Efésios 4:27, Tito 2:11, 12 e Mateus 5:28. Terceiro, é vergonhosa a situação de qualquer igreja que desconsidere o padrão bíblico para o modo modesto do vestir-se e que adota passivamente os costumes do mundo. Nesses dias de liberação sexual, a igreja deve comportar-se e vestir-se de modo diferente da sociedade corrupta que repudia e ridiculariza a vontade do Espírito Santo. Que haja modéstia, pureza, moderação piedosa. Romanos 12, 1 e 2. No capítulo 2 de 1 Timóteo, versículo 9, não com tranças ou com ouro. Essas palavras devem se referir à prática da época de trançar os cabelos com fio de ouro ou com outros artigos de luxo, inclusive como prática idólatra. No versículo 12 deste mesmo capítulo, não permito que a mulher ensine. O homem e a mulher são igualmente amados e preciosos à vista de Deus. Gálatas 3, 27 e 28. Porém, foi ao homem que Deus entregou a responsabilidade de direção da família e da igreja. Primeiro, como podemos ver aqui no capítulo 2, de 12 a 15, mostra que não é permitido na igreja a mulher ensinar de modo normativo, diretivo e determinante, como faz o dirigente da congregação. 1 Coríntios 14, 34. Entretanto, isto não quer dizer que é proibido a mulher cristã ensinar a homens individualmente, como em Atos 18, 26, profetizar no culto da igreja, sob o impulso direto do Espírito Santo. 1 Coríntios 11, 5, 6. 1 Coríntios 12, 10. E Atos 21, 9. Ensinar na igreja e a outras mulheres, inclusive a jovens. Tito 2, versículo 3 e 5. Timóteo, capítulo 1, 5, 3, capítulo 3, 14 e 15. Evangelizar em sua casa, instruindo homens e mulheres nos caminhos do Senhor. Atos 16, 14 e 40. Segundo, o ensino de Paulo quanto à mulher não ensinar como dirigente da igreja vem dos princípios estabelecidos pelo Criador para o homem e a mulher, quando da sua criação original. Gênesis 2, 18, 1 Coríntios 11, 8, 9, 1 Timóteo 2, 13. E dos efeitos da entrada do pecado na raça humana. 1 Timóteo 2, 14. Aqui no versículo 2 de 1 Timóteo, no versículo 13, capítulo 2, versículo 13, primeiro foi formado Adão. O argumento bíblico sobre a responsabilidade do homem como chefe líder espiritual no lar e na igreja, podemos verificar também aqui em Efésios 5, 23. Tem duas bases. Primeiro, baseia-se no propósito de Deus na criação. Deus criou primeiro o homem e assim revelou seu próprio propósito do homem orientar e liderar a mulher e a família. A mulher foi criada depois do homem para ser companheira e adjutora dele no cumprimento do plano de Deus para a vida do casal. Gênesis 2, 18, 1 Coríntios 11, 8, 9 e 1 Coríntios 14, 34. Segundo, baseia-se também nas consequências desastrosas suscitadas
quando o homem e a mulher abandonaram as atribuições que Deus lhes dera no jardim do Éden. Eva, ao agir como chefe independente do seu marido, comeu do fruto proibido. Adão, ao negligenciar sua responsabilidade de liderança sob a orientação de Deus, consentiu na transgressão de Eva. Como resultado, ele também caiu e trouxe pecado e morte à raça humana. Gênesis 3, 6, 12, Romanos 5, 12. Capítulo 2, versículo 15. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. A mulher é salva pela fé em Deus, aceitando também o que lhe foi atribuído pelo seu Criador. Primeiro, a mais alta posição da mulher e a sua verdadeira dignidade está no lar como esposa e mãe piedosa. Ela não poderá ter maior alegria, realização interior, bênção ou honra do que a de tornar-se esposa e mãe cristã, dar à luz a filhos. Capítulo 5, versículo 14. Amá-los, Titos 2, 4, e criá-los para viverem para a glória de Deus. 2 Timóteos 1, 5, 3, 14 a 15, e continuar sempre fiel ao seu Salvador. Segundo, a honra e a dignidade de ter filho não deve ser desprezada pelos cristãos. Foi pelo ato de dar à luz a um filho que Maria trouxe a salvação ao mundo. Gênesis 3, 15, Mateus 1, 18 a 25. Terceiro, as sociedades, culturas e igrejas que comprometem ou rejeitam o propósito de Deus para a mulher, rebaixando assim a família, o lar e a maternidade cristãos sofrerão cada vez mais a desintegração dos seus casamentos, famílias e sociedade. 2 Timóteo 3:3. Quarto, essas palavras dirigidas às mulheres cristãs não visam rebaixar as solteiras, nem as estéreis. A fé, o amor e a santidade de tais mulheres podem ser tão grande como entre aquelas que têm filhos. 1 Coríntios 7, 14. Depois desse estudo, só que nós conseguimos notar o que estamos fazendo nos dias de hoje, como que está a nossa sociedade. Está tudo certinho, conforme a palavra? Está tudo certinho, conforme Deus quer que nós venhamos a fazer? Estamos colocando o carro na frente dos bois. Por isso, a família está desestruturada. Além do homem colocar máquinas no lugar de homens para trabalhar, o próprio povo está trocando o seu papel. Mulher querendo ser homem querendo ser mulher, mulher querendo tomar o lugar que não é dela, o homem querendo tomar o lugar que não é dele, saindo fora dos princípios de Deus. Então isso explica o porquê nós estamos vivendo hoje, nesses dias, tanta desolação, tanto sofrimento. E agora o trem está todo descarrilhado, que somente por Deus mesmo, para que todas as coisas possam voltar. É tão triste ver a humanidade dessa forma, pois por sua própria inteligência, sem seguir os princípios de Deus, não, eu sei, não, eu sou inteligente, sem buscar orientação espiritual da Santíssima Trindade, é o que nós estamos vendo hoje, em todos os aspectos. É muita tristeza. Que o nosso Pai eterno possa ter misericórdia
de todos aqueles que buscam verdadeiramente seguir o seu caminho. E que também nos preencha com toda a sabedoria, entendimento, discernimento, conhecimento de todas as coisas, para que possamos resgatar aqueles que são escolhidos e que ainda querem ser salvos. Então fica aí mais essa reflexão desse dia. Que o nosso dia seja abençoado, que sejamos moderados no falar, que possamos ouvir mais, e que também possamos ver aonde está o que nos afasta de Deus, e assim sermos prudentes para o nosso próprio bem. Ótima quinta-feira e até mais, se Deus quiser.